Graça e paz, amados. No livro de Salmos 139, os versículos 23 e 24 dizem assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Um dos mais belos salmos que eu considero é o Salmo 139. E hoje nós vamos meditar um pouco em cima desse salmo. Muitas vezes não permitimos que as pessoas nos conheçam completamente, pois temos medo que descubram algo sobre nós que está guardado, as 7 chaves que está guardado lá no seu cantinho de segredos. Mas Deus, meu amado, Ele conhece tudo a nosso respeito. Até o número de fios de cabelos da nossa cabeça estão contados. Olha o que diz Mateus capítulo 10, versículo 30. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Deus, Ele vê e sabe perfeitamente todas as coisas. O salmista, ele apresenta esse perfeito conhecimento, afirmando que Deus conhece todas as nossas ações, como retrata o versículo 2a, e diz assim: Sabes quando me assento e quando me levanto. Ele conhece todos os nossos pensamentos, meu amado. De longe penetras os meus pensamentos. O versículo 2, a parte B, retrata isto. E Ele conhece todas as nossas palavras. Olha o que diz o versículo 4. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Deus, meu amado, o meu Deus, o Deus que eu sirvo, Ele conhece todos os nossos pensamentos, todos os nossos motivos, todos os nossos desejos e temores interiores, bem como nossos hábitos e nossas ações exteriores também. Ele conhece tudo o que fazemos do começo ao fim do dia, tudo o que estamos fazendo e vamos fazer. Ele nos cerca com o seu cuidado, meu amado, e impõe a sua mão grandiosa sobre nós. Olha o que diz o versículo 5. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Deus está conosco em todas as situações, em todas as provações, nos protegendo, amando e guiando nossos passos. Ele nos conhece e nos ama completamente, meu irmão. O versículo 3 diz assim: Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Deixa eu te falar uma coisa. Mesmo depois de tudo que fizemos em nossa vida, Ele nos aceita e nos ama, meu irmão. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele não nos vê como as pessoas nos enxergam. As pessoas olham para você e querem apontar os seus defeitos, os seus pecados. E Deus não. Quando você se arrepende daquilo que você fez, Ele te enxerga como perdoado, meu amado. E todas as suas transgressões, todos os seus pecados, eles são deixados para trás. O versículo 6 diz assim: Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. O conhecimento de Deus fica além da nossa capacidade humana. Tem um trecho de um hino, de um louvor, que diz assim: Dono de toda ciência, sabedoria e poder, antes que o haja houvesse, Ele já era Deus. Se revelou aos seus, do crente até o ateu. Ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor. Tudo se faz no seu olhar. O universo se formou no seu falar. Ninguém explica Deus. Meu amado, ninguém pode explicar Deus. Ele é o nosso Deus e ponto final. É impossível
fugir da presença de Deus. Olha o que diz os versículos 7 até o versículo 12. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Deus, Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Por esta razão, você nunca poderá escapar do seu espírito, meu amado. Esta é uma boa notícia para aqueles que conhecem e amam a Deus, porque não importa o que venham a fazer ou aonde possam ir, nunca se afastarão da confortante presença de Deus. Você precisa ter a presença de Deus na sua vida, meu amado. Mas essa decisão, ela é uma decisão completamente sua. Olha o que diz Romanos, capítulo 8, dos versículos 35 ao versículo 39. Olha que texto maravilhoso. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que texto abençoado, hein, meu amado? A vitória está certa. Nada neste mundo ou além dele poderá impedir de termos o amor de Cristo em nossa vida. Não há impedimento ao cumprimento do propósito de Deus. Lá fora, a situação pode não parecer boa, mas nem isto é suficiente para nos desanimar, meu amado. Muito menos nos desmotivar. Temos que ter confiança plena em nosso Senhor. Deus, Ele nos conhece antes do nosso nascimento. Muitas pessoas não compreendem o poder, muitas pessoas não compreendem a grandeza do Deus que servimos. Os versículos 13 a 16 do Salmo 139 dizem assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Deus, Ele governa de modo criativo e ativo o desenvolvimento da vida humana, meu amado. Ele pessoalmente zela pelo bebezinho, desde o momento da sua concepção. Sua atenção por um feto compreende um plano para a sua vida. Deus não nos trata e não nos trouxe a esta vida sem um propósito. A declaração sobre os dias que nos estão determinados refere-se ao nosso tempo de vida na Terra, geralmente 70 ou 80 anos, embora uma pessoa possa morrer antes disso.
O Salmo 90, no versículo 10, nos confirma e diz assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Olha só o que a palavra diz. O tempo mencionado no Salmo 139 refere-se não somente aos dias de uma pessoa, mas também ao plano de Deus para a nossa vida como um todo, meu amado. No seu plano, Deus não está querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Portanto, a intenção de Deus é que aceitemos Jesus como nosso Senhor e Salvador e façamos a sua vontade, numa vida dedicada ao seu serviço. O que você tem feito pela obra do Senhor? O que você tem feito pela obra do reino, hein, meu amado? Os versículos 17 e 18 dizem assim: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Meu amado, o justo é confortado ao constatar que Deus sempre está a par das suas necessidades e aflições, e que Ele provê o nosso sustento, o perdão, salvação e a santificação, meu amado. Conforme escreve o apóstolo Paulo, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2, 9. O caráter de Deus faz parte de cada pessoa. Quando você se sentir desprezível ou mesmo começar a odiar-se, lembre-se de que o Espírito de Deus está pronto e disposto a trabalhar em seu interior, meu amado. Devemos ter por nós mesmos o mesmo respeito que o nosso Criador demonstra para conosco. Então você precisa abrir o seu coração e aceitar Jesus, meu amado. Os versículos 19 a 22 do Salmo 139 dizem assim: tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Davi, neste salmo, ele afirma seu profundo zelo por Deus, rejeitando a atitude do perverso, companheiros de homem de sangue. Para Davi, meu amado, os inimigos de Deus são os seus inimigos. Por isso, ele deseja estar longe deles. Se afaste dos inimigos de Deus. Os versículos 23 e 24 dizem assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deixa eu te falar uma coisa, meu amado. Esta é uma oração justa para todo crente. Não somente devemos obedecer o mal, não somente devemos aborrecer o mal no mundo, mas também admitir que em nós possa haver algo que desagrade a Deus. Todos nós deveríamos nos preocupar em saber se vivemos com algum tipo de pecado que até então eram desconhecidos. Se alimentarmos algum desejo secreto ou negligenciamos algum dever espiritual, os nossos pecados escondidos, meu amado, serão tão graves como os pecados conhecidos. Somos propensos a pecar e o nosso coração está cheio deles. Devemos tomar um cuidado especial para evitar aqueles que são insolentes, involuntários e cometidos na ignorância, meu amado. Davi, obviamente, ele examinou seu próprio coração e seus caminhos, mas não confiou nisso.
Ele ainda temia que pudesse ter algum pecado desconhecido, que tivesse escapado de sua própria sondagem. Então pediu a Deus que o examinasse. O texto diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi, ele pediu que Deus sondasse seu coração e seus pensamentos, à procura de algum pecado. Este é um exame minucioso que você precisa fazer na sua vida, que eu preciso fazer na minha vida. Como poderíamos então reconhecer o pecado? A menos que Deus apontasse, hein? Então, quando Ele nos mostra nossas iniquidades, podemos arrepender-nos e ser perdoados, meu amado. Então você precisa se colocar diante de Deus. Ele vai te mostrar aquilo que não está correto na sua vida. O Espírito Santo de Deus vai te incomodar. Nós precisamos usar os versículos 23 e 24 como nossa oração. Se você pedir que o Senhor examine o seu coração e os seus pensamentos e revele os seus pecados, estará a caminho da vida eterna, meu amado. Você precisa cuidar da sua alma. Você só vai ter direito à salvação se você for justo diante de Deus. O grande ensinamento que eu gostaria de retratar nesse texto é o seguinte: por que as pessoas vivem no pecado? Nosso problema em reconhecer se há em nós algum caminho mau não é por falta da luz externa. Deus não falhou em nos dizer clara e abundantemente quais são os maus caminhos. Ele nos deu mandamentos, meu amado, mais do que suficientes, que mostram o que deveríamos e o que não deveríamos fazer. E eles estão claramente colocados diante de nós na sua palavra. Você precisa estudar a palavra de Deus. Então, nossa dificuldade em reconhecer nosso próprio coração não é pelo fato de nos faltarem normas adequadas ou ensinamentos verdadeiros. Agora, como é possível as pessoas viverem de maneira que desagradam a Deus e, no entanto, parecerem completamente insensíveis a isto e seguirem em frente totalmente esquecidas dos seus pecados, hein? Alguns fatores colaboram para isso, meu amado. Vamos entender alguns. Primeiro, a natureza cega e enganosa do pecado. Então, o pecado, ele tem a natureza de cegar a pessoa e de enganar. O coração do ser humano é cheio de pecados e corrupções. E a corrupção, ele tem um efeito espiritual de cegueira, meu irmão. Quanto mais ele cresce, mais ele deixa as pessoas cegas e iludem as mentes. Ele cega as pessoas para a realidade que está no próprio coração. Assim, o problema não é a falta de luz da verdade de Deus. A luz brilha suficientemente ao nosso redor, meu irmão. Mas a falha está nos nossos olhos. Estão ofuscados e cegos pela incapacidade mortal que resulta do pecado. O pecado, ele engana facilmente porque controla a vontade humana e isso altera o julgamento. Quando a carne prevalece, inclina a mente para provar o pecado, meu irmão. Quando o pecado influencia nossas preferências, ele parece ser agradável e bom. Quem disse que o pecado é ruim? Então você que está atolado, está enterrado no pecado, você precisa abrir os seus olhos. E você só é capaz de fazer isso se você tiver Jesus em sua vida, meu amado. A mente é naturalmente inclinada a pensar que tudo o que é agradável é correto. Não é assim que as coisas funcionam? Portanto, quando um desejo pecaminoso vence a vontade, também lesa o entendimento. Então, quando você sente aquele desejo, e esse desejo vence a sua vontade, meu amado, ele lesa todo o seu entendimento.
Quanto mais a pessoa anda no pecado, provavelmente mais a sua mente será ofuscada e cega. E é assim que o pecado assume o controle da vida das pessoas. E como é difícil você largar o pecado. A natureza humana, ela é muito sutil, meu irmão, quando se trata de racionalizar o pecado. Alguns são devotados às suas maldades que, quando a consciência o importuna, torturam a mente a fim de encontrar argumentos que façam com que ela se cale e que os convençam de que procedem corretamente quando pecaram. O amor a si mesmo, temos que tomar cuidado. O amor a si mesmo também inclina as pessoas a desculparem o seu pecado. Elas não gostam de se condenar, são naturalmente preconceituosas em seu próprio favor. Procuram bons nomes para denominar suas tendências pecaminosas, meu amado. Reflita nisso. Elas as transformam em virtudes ou, no mínimo, em tendências inocentes. Qualificam a avareza de prudência, chamam a avareza de prudência, ou então chamam a ganância de negócio inteligente. Olha o que a palavra de Deus nos diz no livro de Hebreus, no capítulo 3, os versículos 12 e 13 diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecidos pelo engano do pecado. As pessoas enxergam com mais facilidade os erros dos outros, meu amado, e não percebem os seus. Quando veem os outros errarem, imediatamente os condenam. Meu irmão, a palavra de Deus nos adverte em Romanos 2, versículo 1 assim: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Provérbios 21, versículo 2 diz assim: todo o caminho do homem é reto aos próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Não podemos confiar em nosso coração. Em vez disso, devemos vigiar e interrogar nosso coração cuidadosamente e pedir a Deus que nos examine completamente. Em Jeremias 17, versículo 9, diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. O coração, ele é o ser interior da pessoa e abrange todos os nossos desejos, meu amado, todos os nossos sentimentos e todos os nossos pensamentos. Ele é, acima de tudo, iníquo e corrupto. Como resultado, o ser humano, ele volta-se para o egoísmo e a maldade, e não ao caminho de Deus, que é o caminho da santidade, meu amado. Você precisa ter um caminho de santidade na sua vida. O coração humano, perverso como é, não pode se transformar sozinho. O único remédio é receber a graça de Deus, nascer de novo mediante a fé em Cristo e ter um coração novo. Um que deteste o mal e que tenha prazer em fazer a vontade de Deus. Nós precisamos tomar cuidado, meu irmão, com a sutileza de Satanás. O demônio, ele trabalha corpo a corpo com as paixões enganosas. Ele trabalha para tornar as pessoas cegas às suas próprias falhas. Ele se esforça o tempo todo para nos levar ao pecado. E então trabalha com a nossa mente carnal, nos bajulando, enriquecendo o seu ego, com a ideia de que somos melhores do que realmente somos. Assim, ele cega a sua consciência. Ele é o príncipe das trevas, meu amado. Cegar e enganar tem sido o seu trabalho desde os primeiros dias da fundação do mundo. Então você que está escutando essa palavra, existe um mundo espiritual que nos envolve. Então você precisa abrir os seus olhos
e dar espaço para Jesus, meu amado. Nós precisamos também tomar cuidado com a força do hábito. Quando o pecado ele se torna comum na sua vida. Algumas pessoas se esquecem dos pecados que lhes são habituais. Frequentemente, os pecados habituais, eles entorpecem a mente e dessa maneira, tais pecados que uma vez afligiram a consciência começam a parecer inofensivos. Tem gente que está tão dentro do pecado que para ele aquilo se torna inofensivo. Precisamos, meu amado, ter o temor de Deus. Olha o que diz Provérbios 14, versículo 27. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. O pecado, ele te leva à morte, meu amado. A morte espiritual e a morte física também. Nós precisamos ter cuidado com o exemplo dos outros. Você que se deixa ser influenciado pelos outros. Algumas pessoas se tornam insensíveis ao próprio pecado porque deixam a opinião popular ditar o seu padrão. Observam o comportamento dos outros a fim de discernir o que está certo ou errado. Porém, a sociedade ela é tão tolerante com o pecado que muitos deles perderam sua mácula. Então, tem pecado que as pessoas acham que deixou de ser pecado. As coisas que não agradam a Deus, meu amado, e são consideradas abomináveis à sua vista, parecem inocentes quando visualizadas através dos olhos da opinião popular. Não vá pela cabeça dos outros. Talvez as vejamos sendo praticadas por pessoas que estimamos, que nos relacionamos, ou nossos superiores, ou por aqueles que são considerados sábios. Isso tende a favorecer essas coisas e a diminuir o sentido da sua pecaminosidade, meu amado. Então você precisa ter os olhos abertos, você precisa conhecer a palavra do nosso Senhor. É especialmente perigoso quando homens piedosos, líderes cristãos, respeitados, eles são vistos comprometidos com práticas pecaminosas. Quantos escândalos nós temos vistos aí de pastores amados? Isso especificamente tende a calejar o coração do observador e a cegar a mente a respeito de qualquer hábito maligno. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 13, versículo 4. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os mandamentos e obedeçam-lhes, sirvam-no e apeguem-se a Ele. Meu amado, você precisa fazer isso. Eu preciso fazer isso, meu amado. Nós precisamos também tomar cuidado com a obediência incompleta. Você não pode obedecer à ordem de Deus incompletamente. Isso vai ser ruína para a sua vida. Isso vai ser ruína para a sua família. Isso vai destruir, meu amado, a sua família e a sua vida. Aqueles que obedecem a Deus indiferentemente ou pela metade correm o risco de viver em pecado encoberto. Alguns cristãos, eles negligenciam parte de seus deveres espirituais enquanto se concentram em outra parte. Meu amado, tem irmãos que eles querem apenas seguir uma parte da palavra de Deus. Eles querem seguir aquilo que acham que faz bem para eles. Mas não é assim não, meu amado. Seus pensamentos talvez estejam completamente voltados à oração secreta, à leitura bíblica, à adoração pública, à meditação e a outros deveres religiosos. Enquanto ignoram os deveres morais, suas responsabilidades em relação à esposa, em relação aos seus filhos, em relação aos seus vizinhos. Todos sabem que não devemos defraudar o nosso vizinho, mentir, nós não podemos fornicar, mas parecem não considerar quanto mal há em falar dos outros de modo leviano, censurar o outro, contender e brigar com as pessoas, viver hipocritamente diante da família ou negligenciar a instrução espiritual de seus filhos. Meu amado, nós não podemos agir assim. Nós temos que viver de acordo com a palavra do nosso Senhor. Deus,
Ele é onipresente, Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, meu amado. Você não consegue se esconder de Deus. Tudo que você tem feito, tudo que eu tenho feito, o nosso Deus amado nos vê. Ele é um Deus onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece nossas ações e nossos pensamentos. Ele conhece tudo que é maquinado na sua cabeça, tudo que você articula para poder fazer mal para as pessoas, ou para você falar mal de um irmão. Deus, meu amado, Ele é onipotente, Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode tudo, Ele tem todo o poder. Deixa eu te contar um segredo. Não tem como se esconder de Deus, meu amado. Pecado é tudo o que separa a pessoa de Deus. A incredulidade desviou o ser humano do verdadeiro Deus para um Deus falso, si mesmo. Tem pessoas que acham que não precisam de Deus, meu amado. A mais dolorosa consequência do pecado é a morte. A culpa, a fuga, a irresponsabilidade, a fraqueza ante as tentações são em decorrência do deslocamento da fonte de amor e sabedoria que é Deus para o próprio homem e para a mulher. O pecado, meu amado, tem roubado a vida das pessoas, fazendo com que vivam infelizes, trazendo vícios e enfermidades que matam o corpo e a alma e destroem famílias e sonho das pessoas. O pecado, ele gera uma morte. Então você que tem uma vida dedicada ao pecado, ou você que tem uma vida pela metade com Deus, ou você que peca pela força do hábito, deixa eu te contar uma coisa. Há uma saída para o pecado, meu amado. Todos somos pecadores, não temos como fugir do pecado, porque vem de dentro de nós e corremos o risco de morrer no pecado. Então precisamos de uma solução. A palavra de Deus, ela apresenta a seguinte saída para o pecado. Primeiro, você precisa se arrepender. Olha o que diz Atos 3, versículo 19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Lucas 5, versículo 31 e 32 diz assim: Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Meu amado, procure uma igreja mais próxima da sua casa. A igreja é lugar de cura. A igreja, ela é o lugar de pessoas doentes, porque o médico dos médicos está ali, meu amado. Ele pode curar as suas feridas, ele pode restaurar a sua vida. O arrependimento, ele faz com que a pessoa desista do que fez e perca o prazer pelo pecado. Quem gera o arrependimento é o Espírito Santo. Para você ter isso na sua vida, você precisa aceitar Jesus, meu amado. Arrependimento é se sentir triste por causa de seu pecado e decidir mudar. Quem se arrepende, rejeita o pecado e reconhece que precisa de Jesus para ser salvo. O verdadeiro arrependimento vem da convicção do pecado pelo Espírito Santo e leva você, meu amado, a mudar de vida com a ajuda de Deus. O arrependimento, ele vem do coração, mas é revelado na sua vida. Quem se arrepende tem uma atitude diferente, é humilde e tenta fazer o que é correto para agradar a Deus. O arrependimento é a condição essencial para a salvação. Você só irá para o céu, meu amado, se você se arrepender verdadeiramente de todos os seus pecados. Em Lucas 15, versículo 10 diz assim: há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, quando nós nos arrependemos dos pecados, os anjos, eles se alegram, eles ficam felizes. Segundo, você precisa confessar o seu pecado. Em 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda justiça.
Como fruto do arrependimento, a confissão é contar o que fez para Deus em oração pedindo o seu perdão. Vá para o seu quarto, meu amado. Converse com Deus. Peça perdão. Abra seu coração a Ele. O terceiro ponto, você precisa deixar o pecado. João 8, versículo 11 diz assim: vá e não peques mais. Após se arrepender e confessar, a luta contra o pecado ela continua e precisamos fugir de tudo que nos faz pecar, evitando cair novamente. Uma das formas de evitar o pecado, sabe qual é? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Marcos 14, 38. Eu queria concluir essa palavra te dizendo o seguinte: mesmo depois de tudo que você fez, do que fizemos, Deus, Ele nos aceita de volta, meu amado. Ele é fiel. Ele quer te perdoar e te fazer uma pessoa diferente, uma pessoa melhor e de acordo com a vontade dEle. Se você tem vivido até hoje na sua vontade, experimente viver na vontade de Deus. Não perca tempo, se arrependa, peça perdão a Deus, meu amado. Seja sincero, abra o seu coração, se reconcilie, tenha o novo de Deus em sua vida. Ele quer cuidar de você, Ele quer te socorrer, meu irmão. Ele quer te ajudar, Ele quer te direcionar, mas você precisa aceitá-lo verdadeiramente. Não importa o que as pessoas dizem a seu respeito, o que importa é o que Deus vê no seu coração. Nem todo mundo que está na igreja aceitou Jesus, meu amado. Ele quer te restaurar, Ele quer te honrar, Ele quer te levar, sabe para onde? A lugares altos. Deus, meu amado, Ele ama a humanidade e não quer que nenhum se perca, mas a decisão é sua, é nossa. Não se engane, você precisa aceitá-lo e entender que você é um pecador, meu irmão. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a terra. Olha o que o nosso Deus nos fala, meu amado. Você pode vencer o pecado. Romanos 6, versículo 14 diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A vida toda lutaremos contra o pecado, mas depois de salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, precisamos sempre nos lavar novamente. Precisamos, meu amado, estar com as vestes brancas, lavada pelo sangue do Cordeiro, que é Cristo. Embora sabendo que somos pecadores, não podemos nos confortar. Com isso, precisamos lutar para que não pequeis. Em 1 João, capítulo 2, do versículo 1 a 6, diz assim: filhinhos meus, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos o que temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e nela guarda os seus mandamentos, e nela não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, meu amado, todas as vezes que pecarmos, devemos nos arrepender, confessar e deixar o pecado, sabendo que o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Salmo 37, versículo 23 e 24. Meu amado, que essa palavra possa ter tocado o seu coração. Escute o recado do Senhor e que você tenha uma semana abençoada e que a sua família seja abençoada por nosso Pai. Mas você precisa
fazer uma reflexão na sua vida. Amém?